Coronavírus e o retorno do Senhor Jesus. Olá, bom dia. Nós vamos começar hoje uma série de 3 estudos em 3 dias consecutivos sobre esse tema. Mas para nós começarmos, é importante a gente relembrar algo que o Senhor Jesus falou diretamente com os fariseus e saduceus em sua época, que está registrado lá em Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3. Ele diz assim aos fariseus e aos saduceus: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã eles dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus então compartilha com aqueles homens da importância de saber conhecer a linha de tempo do Senhor e se posicionar nessa linha de tempo. Poxa, naquela época os sinais todos se cumprindo, o Messias diante daqueles homens, mas eles não conseguiam discernir os sinais. Você e eu podemos correr esse risco também de, por não conhecermos a linha de tempo do Senhor, às vezes os sinais passam desapercebidos e por isso a importância de entender esses sinais. O apóstolo Pedro, na sua carta, em 2 Pedro, ele também nos incentiva a avaliar os desdobramentos dos acontecimentos, à luz da palavra profética. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nós lemos o seguinte: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. E aqui é muito importante a gente registrar que todas as avaliações, todas as expectativas que nós podemos fazer na análise do desdobramento dos acontecimentos, é importante a gente aplicar um princípio básico bíblico. Somente Deus é que conduz a história para o seu destino, segundo o seu próprio plano. Então a gente pode perguntar o seguinte: o que a volta de Jesus tem a ver com essa pandemia do coronavírus? E aí algumas pessoas podem até pensar, poxa, nós já tivemos doenças, pestes, em alguns momentos da história que tiveram realmente uma abrangência muito grande, como a peste negra na Idade Média, que matou 1/3 dos europeus, a gripe espanhola, que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, que também acabou com muitas vidas, Esses irmãos dessas épocas, olhando para essas pragas, para essas pestes, eles também poderiam ter a expectativa de que estavam vivendo o fim dos tempos. É verdade, apesar disso ser verdade, vale a pena a gente examinar mais de perto a situação que estamos vivendo hoje com a pandemia do coronavírus. Mas quando nós falamos do tempo do fim, quando nós falamos dos sinais dos tempos do fim, é importante sempre ter no centro Israel. E por isso eu vou te convidar agora a gente fazer uma pausa sobre o coronavírus para a gente falar um pouco sobre Israel, porque depois nós vamos linkar, nós vamos tentar juntar esse contexto à luz das Escrituras. Israel, ele ocupa um lugar central nas Escrituras a respeito do tempo do fim. Antes mesmo de Israel se tornar uma nação estruturada, como no tempo do rei Davi, onde os territórios foram se expandindo, onde eles eram realmente uma nação importante, relevante. No 5º livro da Bíblia, em Deuteronômio, antes mesmo de Israel começar a ida com a terra prometida por meio da liderança de Josué, o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 30, versículo 2 a 5, de um tempo futuro, onde o Senhor iria reunir Israel das nações. Ia tirar Israel das nações por onde eles foram espalhados, para colocá-los de novo no território de Israel. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 30, do 2 ao 5. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados.
Uau! Muitos profetas, também do Antigo Testamento, previram através de palavras proféticas que esse momento iria acontecer. O povo judeu sendo reunido dos 4 cantos da terra e voltando para a sua terra de Israel. E queridos, após a Segunda Guerra Mundial, depois que cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados sob o regime nazista, exatamente em 1948, debaixo da supervisão da ONU, Israel então ganha novamente esse território. E a partir de aí, então, judeus de todas as nações começam a voltar para Israel. E se você estudar um pouquinho aí na internet, fizeram uma pesquisa de 1948 para cá, muitas migrações de judeus indo para Israel, exatamente como previam as Escrituras. Dentro desse contexto, percebemos uma evidência muito clara da própria fala de Jesus em Mateus 24, no capítulo que é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus, porque ali tem vários sinais dos fins. E Jesus fala lá em Mateus 24, versículo 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas, ou seja, um tempo de fim. Jesus compara que a figueira é um sinal claro de Israel. Quando as folhas da figueira se renovam, ou seja, há uma restauração, quando o povo de Israel for restaurado, se aproxima o verão. Ele está próximo. Jesus já deixa isso de uma maneira muito clara. Oséias, capítulo 9, versículo 10, diz: quando vi os antepassados de vocês, povo de Israel, foi como ver os primeiros frutos da figueira, que mostrando que Israel é essa representação dessa figueira. Quando as folhas de Israel, quando as folhas da figueira se renovarem, é o momento de chegar o tempo do fim. Portanto, os sinais dos tempos estão em torno de todo esse contexto do ressurgimento de Israel, como uma figueira que desperta e brota. Além disso, Jesus também cita outros sinais da sua vinda. Hoje, vamos nos deter em apenas um ponto, e nos outros estudos a gente vai seguir. A primeira coisa, então, que eu queria ressaltar nesse estudo é o seguinte: as dores de parto, ou os sinais da proximidade da vinda de Jesus, tem uma abrangência mundial, não é apenas local, mas tudo que a gente vê ali no sermão de Jesus é a respeito de algo global, algo mundial. A própria mensagem do sermão profético de Jesus em Mateus 24 nos mostra isso. Ele fala de uma proclamação de um evangelho em todo o mundo, uma abrangência mundial. Mateus 24, 14 diz assim: e então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Além disso, também Jesus, lá em Lucas, nesse mesmo contexto, ele prevê uma expectativa temerosa e uma perplexidade diante dos eventos futuros que atingirão todo o globo terrestre. Lucas capítulo 21, do versículo 25 até o 26 diz: olha, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. O livro de Apocalipse também indica que os eventos anteriores ao retorno de Jesus também serão globais, ou seja, abrangendo o mundo todo. Esse fato, essa abrangência global, fornece uma clara diferença em relação aos tempos passados. Em geral, os eventos, doenças, pestes passadas se limitavam em determinadas regiões, mesmo que fosse de grande porte e abrangessem mais de um continente. Mateus 24, 7, nós lemos sobre grandes guerras, fomes, pragas, terremotos. Lucas 21, 11 também nós lemos sobre isso. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu.
Nesse texto de Lucas 21, nós vemos um sinal ali sobre as pestes, ou em algumas versões, algumas pragas. E eu quero destacar essa palavrinha aqui agora, porque isso também pode ser comparado com pandemias. Como nós dissemos no início, em nossa história é registrada a peste negra, ali na Idade Média, que atingiu o Velho Mundo, Europa, Ásia Menor, Norte da África, mas que, de qualquer modo, não foi global. Peste negra não foi global. No texto que nós lemos em Lucas 21, fala-se também de nações, reinos que se levantarão uns contra outros. Trata-se de uma possível designação de uma guerra a nível mundial, que é um sinal que poderia estar associado com a vinda do Messias. E poxa, hoje nós vivemos um pouco dessa expectativa, né? Guerra para ali, guerra para lá, essa expectativa de guerra. Todavia, Primeira e Segunda Guerras Mundiais ainda não foi a última guerra, grande guerra que a Bíblia fala. No entanto, nunca antes em toda a história da humanidade se atingiram as dimensões globais da Primeira e ainda mais da Segunda Guerra Mundial. A gente já vê ali várias nações, muitas nações mesmo sendo envolvidas na Primeira e na Segunda Guerra. Mas ainda assim, não foi a nível total global. Entre essas duas guerras, tivemos um evento importante, gripe espanhola, de alcance mundial, com seus 50 a 70 milhões de mortos. Algumas estimativas chegam até a falar de 100 milhões de vítimas. Embora as quantidades de vítimas tenham sido bem menores, tivemos também a gripe asiática de Hong Kong, a gripe russa, a aviária e suína também se encaixam na categoria de mundiais. A isso se acrescenta a informação mundial sobre epidemias ou até mesmo pandemias limitadas a determinadas regiões, mas que representam ou representaram uma grande ameaça mundial em potencial, como por exemplo o SARS, o Ebola, né? É verdade que os casos fatais do novo coronavírus até agora são bem menos numerosos do que essas outras pandemias que nós já tivemos registros. Mesmo assim, existem algumas características que distinguem essa crise do coronavírus da atual, dessa crise do coronavírus atual das pandemias anteriores. E o que distingue? Por que é tão importante a gente compreender o que está acontecendo nesse contexto de coronavírus e qual a associação que isso tem com o tempo do fim? É isso que nós vamos ver no próximo estudo. O que tem de diferente do coronavírus em relação às outras pandemias, em relação à gripe espanhola, em relação à peste negra? Quais são as características do novo coronavírus que podem apontar para o tempo do fim? É isso que eu quero te convidar a amanhã estar conosco aqui no canal para a gente discutir sobre esse tema. Deus te abençoe.